Vou pedir para você abrir sua Bíblia no último livro da Bíblia. Você vai abrir no último livro da Bíblia. E você vai, depois que você abrir, você vai até o último capítulo, Apocalipse. Aí você vai até o último capítulo, 22, e você vai até o último versículo, que é o 20. Hoje nós estamos tudo no último. Tá igual alguns times aí do Rio de Janeiro aí que gostam de ficar por último, né? Vocês vão ver como que a Bíblia termina e conclui aqui o texto. Interessante que eu fiquei com vontade de ler o capítulo 22 todo, mas eu não vou ler não. É um capítulo sensacional, um capítulo muito bonito, um diálogo com Jesus, João, o anjo. Tem muita coisa interessante acontecendo aqui. E fiquei lembrando, quando eu era criança, 10 anos, 11 anos, lá na pequena e pacata cidade de Beautiful River, como vocês gostam de me ouvir falar, nós cantávamos muitos hinos que falavam da volta de Jesus, né? Como hoje o culto está com bastante hino assim. E hinos como, não sei se você vai lembrar, o mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, as cidades estão desertas, sua agitação parou, sai a última notícia, qual é? Jesus já voltou, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, me a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me... E a gente cantava isso na alegria. Tinha uma outra, eu estava evangelizando um amigo meu, Alessandro Carvalho Quintanilha, chamado carinhosamente de Coruja. Coruja que ele usava um óculos redondinho assim, e Coruja não ligou para esse apelido dele. Se você for lá em Rio Bonito, se precisar de um corretor, está lá a corretora de imóveis Coruja, é dele. E levei ele na igreja, estava evangelizando Alessandro Carvalho Quintanilha, o nosso querido Coruja, e lá naquele dia cantou, numa carruagem eu irei subir, numa carruagem eu irei subir. Essa você não conhece. Igual Elias irei às mansões do meu rei, numa carruagem eu irei subir. E depois a gente estava na quadra brincando, jogando futebol na escola. Daqui a pouco ele começa a cantar essa música. Decorou a música quase toda. Então a gente precisa falar desse assunto, desse tema da volta de Jesus. Eu tenho certeza que hoje ele lembra disso. Quando encontrei com ele, ele faz aniversário no mesmo dia que a Ana Flávia, né? Encontrei com ele, ele lembra, agradece, é feliz, tem o temor de Deus. Quando estava numa situação difícil no casamento dele, entrou em contato comigo, pediu oração. Tudo isso porque ele ouviu sobre a volta de Jesus. Então hoje nós vamos ler aqui o texto. O texto diz assim, olha o que o texto diz. Aquele que é testemunha fiel de todas as coisas diz, sim, venho em breve. E a igreja responde, amém, vem Senhor Jesus. Eu não sei se você tem essa sensação, essa impressão, mas o mundo em que nós vivemos, ele não melhora. Nós não temos promessa bíblica de que esse mundo vai melhorar. Estamos em 2026 e com toda educação, filosofia, ensino, estudo, tudo aquilo que o homem vem ao longo desses anos falando, aprendendo sobre relacionamento, como que a psicologia nos ajuda, como que a educação nos ajuda, como que matemática nos ajudam, mas o mundo continua em guerras.
porque essas questões elas não resolvem o problema central do homem. E o problema central do homem chama-se pecado, coração corrompido. Estamos em 2026 e o mundo continua um lugar ruim, né? E a gente pode começar a pensar para onde que nós estamos indo, para onde que o mundo está caminhando, para onde que o mundo vai. Será que em algum momento nós vamos conseguir transformar esse mundo aqui num lugar melhor? Biblicamente, não temos promessa de que esse mundo aqui vai melhorar. Os sistemas estão corrompidos, o pecado corroeu tudo, o mundo está caído e jaz no maligno. A notícia que sabemos é essa. É lógico que um local onde existem pessoas tementes a Deus, que funcionam não no sistema do mundo, mas funcionam no sistema do reino de Deus, a justiça, a equidade, a igualdade, o amor, eles vão fluindo. É lógico que é isso, mas o mundo vai continuar um lugar hostil. E Deus nos colocou nesse mundo hostil para falarmos que a solução é Jesus Cristo. Você crê nisso? Sim ou não? Eu também creio. Agora, a Bíblia, ela termina não com uma palavra de desespero. A Bíblia termina com uma palavra de esperança. Ela termina com a promessa do próprio Jesus, dizendo que Ele vem sem demora. E a igreja aqui no diálogo responde: amém, vem Senhor Jesus, venha. É uma expectativa, é um anseio da igreja. A igreja que sabe que num determinado momento Jesus vai voltar. E aí sim, nós viveremos aqui a perfeição daquela pela qual Ele, Jesus, diz, faz, cumpre, e Ele vai cumprir e voltará. Então a igreja ela vive nessa tensão do Jesus que já veio, que começa aqui a sua obra, que morre, entrega a sua vida, nasce, morre, deixa uma obra, ressuscita, e Ele volta, mas Ele diz que Ele vai voltar. E nesse meio tempo entre o que Ele disse e o que vai acontecer, está a igreja. Então por isso que a igreja ela vive em constante missão. Nós estamos aqui em constante missão. E como um pastor batista, peguei o texto, o versículo aqui, fiz aquela divisão por 3, pastor Renato. Então temos 3 princípios que eu quero compartilhar com você, que eu enxergo aqui, e aquilo que são verdades bíblicas que precisam moldar a nossa vida enquanto caminhamos na missão como igreja. O primeiro princípio que eu vejo aqui, o versículo começa com essa declaração de Jesus: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Primeiro princípio, porque ele vive, a missão ela tem autoridade. Queridos, há um perigo que a igreja ela passa. A igreja é um local onde volta e meia o mundo, não era para ser assim, mas os valores do mundo, melhor dizendo, ele começa a influenciar a igreja. E os cristãos ficam um pouco que seduzidos e às vezes querem transformar a maneira em que vivemos, a maneira que a igreja vive, que tem o seu Senhor, que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Ele tenta transformar a igreja num local onde fique muito bom para aqueles que aqui estão. Então a igreja ela sempre caminhou na sua história com esse temor ou esse alerta que ele às vezes é silencioso. É muito bom nós estarmos juntos, é muito bom a comunhão dos santos. Olha, ontem cortei meu dedo aqui porque estava na festa lá da célula, e aí fui lá, estava lá no churrasco, fui pegar a carne, cortei o dedo. Ainda bem que foi o dedo, não foi a língua, né, pastor? Se fosse a língua, como é que eu ia fazer hoje? Mas é sensacional, e isso pode às vezes nos seduzir. E a gente começa a viver a vida aqui e esquece que Jesus vai voltar. Esquece da missão. Esquece a coisa mais importante. E a missão ela é importante, e a verdade é pela ressurreição de Jesus que está falando aqui. É por isso que Ele tem autoridade, é Ele quem autoriza.
Jesus, quando esteve com os discípulos, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, preguem o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem essas pessoas a observar tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E quando Jesus fala isso para os discípulos, por ele ter vivido tanto tempo com os discípulos não tiveram dúvida. Eles sabiam o que era para ser feito. Eles sabiam que a missão precisaria seguir e eles precisariam seguir fazendo discípulos de todas as nações. E Jesus falou isso, gente, não foi no centro de Jerusalém, foi num lugar inóspito. Foi num lugar sem ninguém filmando. Não tinha não tinha ninguém importante da política daquela época, não tinha ninguém ali influente, eram homens que cheiravam a peixe, que viveram ali ao redor do lago, na cidade. Jesus não foi muito longe, mas quando eles entenderam, com a autoridade que Jesus estava ali dizendo, foi-me dada autoridade, vão e façam discípulos. Hoje nós temos 1/3 da população mundial que se diz cristã. O livro de Apocalipse, é importante eu dizer isso aqui, ele foi escrito no ano de 90, 95 depois de Cristo. E ele foi escrito numa época em que a igreja estava vivendo muita perseguição, muita perseguição. Nós temos hoje países vivendo em perseguição. Mas quando eu olho e vejo o que aconteceu aqui com os crentes dessa época, a gente entende historicamente que foi a maior perseguição que os crentes já viveram. Durante esse período, Tácito, historiador Tácito, ele relata que os crentes eram queimados vivos. Ele conta que faltaram madeira em Roma para queimar os crentes. Os cristãos eram enrolados em pele e jogados às feras para serem devorados. E isso acontece porque depois que Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma, né, ele colocou a culpa nos cristãos, então eles foram ali perseguidos e mortos por causa disso. Veio um outro líder, né, um outro imperador, Domiciano, que se dizia Senhor e Deus. E os crentes, quem é o Senhor e Deus para um cristão? Quem é? Quem é, gente? Vocês não sabem quem é, não? Deixa eu contar para vocês, é Jesus. Quem é, gente? Jesus, isso aí. Então eles eram obrigados, esse imperador, ele exigia que os cristãos dissessem que ele era Senhor e Deus. Eu sempre me pergunto, quando eu vejo essas histórias, eu fico tentando me colocar no lugar dessas pessoas, e eu sempre me pergunto, como que é que eu faria? Às vezes eu tenho uma ideia assim, que eu faria algo do tipo assim, na frente do imperador, na frente do soldado lá, eu acho que eu diria assim, o Deus é Domiciano. Aí eu ia sair da frente dele e falava assim, Senhor, eu falei aquilo ali, mas é porque eu não quero morrer, né? Mas na verdade é o Senhor. Mas será que isso ia dar certo, né? A gente vê ali os crentes dando a vida, porque para um crente, quando ele crê em Jesus, nada mais ocupa o trono da vida dele. Olha, vêm as seduções do mundo, as idolatrias, e ele passa a viver temente a Deus. Não tem imperador, não tem ordem que façam os crentes parar. E a mensagem desses irmãos, né, isso foi crescendo, isso foi aumentando, e João está nesse contexto. Então o que acontece? Ele é colocado na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, Deus se revela a João, Jesus mais especificamente, nosso Deus que se revelou em Jesus. E ali ele começa a mostrar para João
tudo aquilo que Ele vai fazer. Então, queridos, o livro de Apocalipse, eu sei que muitas pessoas vão para o livro de Apocalipse tentando decodificar os códigos, tentando descobrir o que vai acontecer, mas ele não foi escrito assim, embora aqui tenha os códigos e a gente precisa saber sobre ele, mas ler com muita responsabilidade o livro de Apocalipse. Ele foi escrito para levar conforto aos crentes. Ele foi escrito como um livro de consolo. Então, a igreja, ela, em algum momento da história, logo mais na frente, ela tenta e ela se mistura com a política, e ela então perde todo esse poder. E nós hoje precisamos estar atentos, porque há uma tentativa ainda de colocar para nós uma outra missão, que não é a missão do Evangelho. Estamos em ano de eleição. Eu falo isso com muito carinho, muito cuidado para você. Querido, olhe para a sua rede social. Você tem usado a sua rede social para falar que Jesus é a única esperança desse mundo? Você quer que a sua rede social se pareça mais com Jesus ou com qualquer outro tipo de política partidária? Sabe, eu fico recebendo de amigos meus tanta coisa, eu fico olhando, eu oro a Deus, porque eu sei que a esperança deles está um pouco que trocada. Mas a igreja, quando ela vive debaixo, às vezes, de uma perseguição, ela sabe que Jesus é a sua autoridade, e nós anunciamos, as ideias de Jesus e não as nossas. Então a igreja, ela corre o risco de às vezes se misturar com as situações que a gente vive aqui no mundo. Eu me lembro em 1998, campanha de missões mundiais, eu casei em 98, dia 31/7, então devia ser abril mais ou menos, e o primeiro missionário que eu adotei foi o pastor Narciso, que trabalhava em Portugal. E o pastor Narciso, então, abril 1998, estava lá na igreja, ele estava pregando, era um culto de quarta-feira, estava eu com a minha noiva, Ana Flávia, então, estávamos ali, e aí naquela noite, o pastor Narciso, vivendo lá em Portugal, pregando o evangelho lá, fazendo um trabalho extraordinário, um local dificílimo, poucas pessoas se interessando pela mensagem do Evangelho, poucas conversões, mas ele, animado, empolgado, ele pegou e falou assim: irmãos, quantos aqui gostariam que Jesus voltasse hoje? Levantem suas mãos. Aí eu levantei a minha mão, quero que Jesus volte hoje. E aí eu olhei para o lado, Ana Flávia com a mão abaixada. Aí poxa, minha noiva não quer que Jesus volte, Ana Flávia, você não quer que Jesus volte? Ela disse: eu quero. Então por que você não levanta a mão? Porque eu quero me casar primeiro. Faltam 3 meses. Estou quase chegando lá. Poxa, será que Jesus não pode esperar 3 meses? Mas esse é um exemplo e é natural, e a gente dá risada disso até hoje, porque a igreja, ela corre esse risco. Mas é Jesus quem nos dá autoridade. É Jesus quem faz com que a missão vá à frente. Nós somos portadores de uma mensagem que nem é nossa, é de Jesus. E nós falamos dele e vamos avançando assim. Essa imagem que você está vendo aí é uma imagem, essa senhora, olhando da esquerda para a direita, essa senhora com a camisa azul mais clara, é a missionária Saili. Essa moça, ela em Cuba, debaixo de um regime, eu estive lá com o Fidel vivo ainda. Eu preciso contar isso para os irmãos, eu quero levar esperança para os irmãos. Em Cuba, 48, Revolução, 1998, o Papa João Paulo II vai a Havana, o Fidel faz uma missa em Havana, e libera os cultos nas igrejas que estavam vazias, porque na Revolução Cubana de 48, expulsaram pastores, missionários, mataram todo mundo, aquela confusão. Mas Fidel não sabe nada do cristianismo. Então, na cabeça dele, ele iria voltar, expulsou todo mundo, os crentes ficaram lá sem nada, numa ilha, isolados,
acabou. Então ele liberou, pode voltar, só podem se reunir nos templos que estavam vazios. E o que aconteceu em Cuba, gente? Lotado os templos. O evangelho floresceu. Nesse período de perseguição, aqueles irmãos sem Bíblia, aqui pertinho da gente, sem Bíblia, sem nada, eles continuaram pregando o evangelho escondido, perseguidos pelo sistema, mas caminharam muito bem. Essa missionária, quando estive lá, essa foto é numa moradia lá em Cuba, na cidade de Contramaestre. Essa mulher, sozinha, missionária, começou, pastor, 22 pontos de pregação que eles chamam célula culto, célula de oração. Não sei de onde eles tiraram esse nome. Eles chamam, toda terça-feira eles fazem esses encontros. E essa mocinha mais nova que está na frente dela, ela é uma esposa de um médico. Um médico em Cuba, em 2010, ganhava $50 por mês. Ela é esposa de um médico. E lá eles não podem fazer evangelismo na rua, nada, ainda não podiam em 2010, mas eles se reuniam para orar. E eu, curioso, gosto de missiologia, gosto de missão, é meu assunto, teologia. Eu ficava perguntando para as pessoas como é que elas foram a Jesus, se não tinha anúncio, se não tinha alguém falando, pregando, um ou outro de maneira escondida, identificava, sentia uma coragem, falava. Mas essa mocinha aí me contou algo que acontece também, os missionários contam no Oriente Médio. Ela disse que Jesus começou a aparecer para ela em sonhos e dizendo para ela: procure uma igreja evangélica, falava para ela, procure uma igreja evangélica. E ela um dia saiu da sua casa, viu um movimento ali, que era uma casa culto, uma célula de oração, chegou ali e falou: aqui é uma igreja evangélica. E aqueles irmãos com medo, porque eles podiam reunir no templo, na casa não podiam. Eles falaram: não é não. Aí lá, tá, foi embora. Depois, na outra terça-feira, estava lá, o pessoal canta, né? Crente canta, né? Vai lá ela de novo, quando chega lá, aqui é uma igreja evangélica. Eles: não. Falei: o que vocês estão cantando aí? Eu estou ouvindo uns hinos, uma música diferente, falando de Jesus. Aí eles: Aí ela foi e contou o que aconteceu. Jesus apareceu para mim em sonhos e me disse para procurar uma igreja. E essa moça é membro da Igreja Batista em Contramaestre. Porque Jesus tem toda a autoridade, porque Jesus vai se revelando, né? Já se revelou, mas vai se mostrando, e nós precisamos avançar e pregar o Evangelho. Então a missão, ela tem autoridade, porque Jesus não morreu e ficou morto. Ele ressuscitou e está vivo. Segundo princípio nosso, porque Jesus voltará, a missão ela é urgente, queridos. O texto diz: certamente venho sem demora. E é interessante que essa expressão, fui olhar no grego, né, e o que significa aqui não é em poucos dias, como algumas pessoas às vezes pensam. Ela significa que é algo certo, e ela significa algo mais grave do que em poucos dias. Ela diz, Jesus estava dizendo: é certo que eu vou voltar, e a minha volta é iminente, é a qualquer momento. Então a igreja precisa estar sempre trabalhando e em missão e pronta, porque o noivo pode chegar a qualquer momento e a noiva precisa estar pronta para encontrar-se com Jesus. Em Mateus 24, Mateus capítulo 24, o verso 14, ali existe a história, né, de como serão os últimos dias. Vão ter guerras, rumores de guerras, o amor vai se esfriando, e a ideia é como uma mulher em dores de parto, e as dores vão aumentando, vão se intensificando, até que vai ter o dia que Jesus vai vir para encontrar a sua noiva, e a noiva precisa estar pronta para o seu noivo. E Mateus 24, 14 diz que o evangelho do reino vai ser pregado até que
em todo o mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Eu coloquei uma tabela das necessidades, encontrei uma tabela, está aí com as necessidades do mundo. Eu quero chamar a sua atenção, quero que você preste muita atenção em como está o mundo hoje, a realidade do campo missionário. O evangelho cresceu, rede social nós estamos avançando, muita gente conhecendo a Jesus, ele aparecendo em sonho, mas nós temos uma realidade, mais de 7.000 povos não foram alcançados ainda no mundo. Nós temos 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar do evangelho. 90% dessas pessoas nunca foram evangelizadas ou nunca encontraram, um cristão. 90% vivem em situação de pobreza. Cerca de 80% dos países estão com restrições ao trabalho missionário, onde estão essas pessoas. E as religiões predominantes ali, islamismo, hinduísmo e budismo. Pelo menos 2.000 línguas estão sem nenhuma porção da Bíblia. Então, nós temos a Renatinha, nós vamos passar um vídeo dela no próximo momento missionário da igreja. Ela falou da realidade de 70 milhões de surdos que ainda precisam serem alcançados pela mensagem do Evangelho. Então, ainda hoje existem povos que precisam de missões. Por que nós fazemos, às vezes as pessoas perguntam, por que, pastor, esse negócio de missões mundiais? Porque nós precisamos pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E isso precisa acontecer simultaneamente. Nós não podemos fazer aqui, depois ali, depois que a gente conquistar aqui, a gente vai para lá. A igreja faz isso simultaneamente, o tempo todo, fazendo missões, falando do Evangelho. E tem algo muito poderoso que acontece quando nós aqui oramos pelos missionários, quando depositamos aqui a nossa oferta para missões mundiais. Eu não sei se você sabe disso, mas 90% dos cristãos que sustentam a igreja local, eles também sustentam missões. Quando eu estava na junta de missões, foi feita uma pesquisa e constatou-se que aqueles irmãos que sustentam a igreja local, eles também sustentam missões no mundo. Então, a igreja, ela precisa avançar, ela precisa ir até os confins da terra. E eu quero contar para vocês uma história da missionária, uma missionária que marcou a minha vida, Sophia Miller. Sophia Miller morava em Nova York, estava lá tudo bem com ela. E ela um dia estava atravessando a rua, e ela ouviu um pregador falando do Evangelho. Aquilo, de alguma maneira, alcançou o coração dela. Ela parou ali ela se rendeu a Jesus. Sophia Miller, se você olhar a foto dela, tem poucas, uma mulher solteira, pequenininha, frágil, fraquinha. Ela vai para a Amazônia e vai pregar o Evangelho na Amazônia. Ela não sabia muito bem onde estava, mas na Amazônia, mais para o lado da Colômbia do que para o Brasil. Mas ficou ali por mais de 30 anos pregando o Evangelho. Deixou Nova York e foi para lá pregar o Evangelho. Sophia Miller, pastor Ronaldo Lidório, que faz trabalho entre os indígenas, conta que ele conseguiu ter contato com indígenas, dois homens que remavam a canoa para ela. E olha que interessante, ela traduziu a Bíblia para o idioma da tribo, de 2 tribos que ela estava lá. E aí o pastor Ronaldo Lidório, esses homens que foram evangelizados pela Sophia Miller, já são missionários com o pastor Lidório em outra tribo. Você vê que o trabalho foi bem feito e eles entenderam a missão. E ele falou assim, como que era o trabalho, como que era a rotina, eles já estão bem idosos, como que era a rotina da Sophia Miller, da missionária? Aí eles falavam assim, ela saía, fazia o trabalho, evangelizava, ela gastou muito tempo alfabetizando aquelas pessoas, ensinando elas a ler e escrever. E à noite, indígena não gosta de andar à noite. A noite para ele é para ficar recolhido, porque ele acha que à noite é perigoso. Ele
Ela falou, à noite nós íamos remando no barco, ela ligava a lamparina e ia traduzindo a Bíblia. Trabalhava muito, e Deus abençoou muito a vida dessa missionária, fez um trabalho extraordinário ali num lugar que hoje é um lugar de difícil acesso, imagina há 50 anos atrás. Sophia Miller volta para Nova York e vai ter uma entrevista com ela. E lá, sendo entrevistada, o repórter pergunta, todos nós somos curiosos, como é que foi o seu chamado? Como é que Deus te chamou? Né? Conta aí o seu chamado, como é que foi essa experiência do chamado? A gente fica curioso. E a repórter pergunta para ela, missionária, como foi o seu chamado? E a resposta da missionária, eu não tive um chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci. O livro da missionária Sophia Miller, Vozes que Ecoam na Floresta, um livro extraordinário, vale a pena você ler. Então existem pessoas, e talvez seja o seu caso, que vão apenas fazer porque entenderam que é uma ordem de Jesus. Olha, eu não senti, não tenho algo aqui que fale comigo, mas existe uma ordem, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos de todas as nações. Eu quero perguntar a você que está aqui hoje, né? Quero aproveitar e fazer uma aplicação. Como é que está a sua vida? Como é que você tem gasto os seus dias? Como você tem gasto o seu tempo? O que você tem feito? Quem você hoje, quem é o seu discípulo? Para quem que você pregou o Evangelho em 2025? Pensa, né? Não é para me responder, mas ao seu coração, aonde você tem colocado os seus recursos financeiros? Será que você está mais seduzido com qualquer outro tipo de plano? E a gente deve ter planos, mas será que você não consegue pegar um pouquinho disso e contribuir com a missão da igreja, com a verdade do Evangelho? Queridos, quarta-feira, toda última quarta-feira é dia de assembleia aqui na nossa igreja. E na quarta-feira do mês passado, de fevereiro, o pastor Renato estava aqui, né, dirigindo a assembleia, né? E ele falou com a gente, olha, há bastante tempo que nossa igreja, as pessoas que estão ofertando para o projeto, como é o nome? Nova Conquista, são os mesmos irmãos. Se você vier na Assembleia, você vai ver. E eu aprendi em missões com o pastor Tim Chak, ele dizia o seguinte, R$1 soma. O pastor Tim Chak era um homem extraordinário. É uma oferta. E você não gostaria de participar dessa oferta dando R$1? R$1 para missões soma. Você pode botar R$1, gente. É o que você pode, é o que dá. R$2 somam também. Então você pode pegar, não fica constrangido com isso não. Porque R$1 soma, R$2 soma. E você imagina se nós tivéssemos um número maior de pessoas que são engajadas nisso, seu coração liberal, sonhando com Jesus voltar, dizendo, ora Maranata, vem Senhor Jesus, o impacto que isso vai causar nas famílias, nas vidas, no mundo. Você imagina isso? A nossa realidade é que às vezes um grupo de irmãos menor, eles às vezes sustentam uma estrutura às vezes muito maior, e Deus abençoa e faz um trabalho extraordinário, mas eu gostaria, preciso dizer para você, será que você não está ouvindo de Jesus? Que existe uma ordem, que você precisa participar disso, envolver-se com isso. A missão de Jesus é a coisa mais bonita que você pode se envolver nesta vida. Nada vai trazer para você mais regozijo na alma do que dedicar-se à causa de Jesus. Você não precisa ser um missionário full time, 100%, mas você pode fazer aquilo que dá para você fazer e ir servindo ao Senhor, e você vai ver a sua alma em regozijo. C.S. Lewis disse, certa vez, que quando os crentes olharam para a eternidade, estou falando com as minhas palavras, quando os crentes miraram no céu,
eles acertaram o céu e a terra. Quando os crentes começaram a olhar só para a terra, eles nem acertaram o céu e nem a terra. Olha que coisa extraordinária. Filósofo, capacidade de pensamento, sintetizar um pensamento para abrir o nosso. Que coisa bonita. Então vamos avançar nesse sentido. O terceiro e último princípio aqui, porque Jesus vive, é que Ele tem autoridade, é dada à igreja, a missão é urgente, nós estamos nela. E o terceiro princípio, enquanto Jesus não vem, nós vamos responder com a missão. Amém, vem Senhor Jesus. Podemos falar isso juntos? Amém, vem Senhor Jesus. Termina assim. O nosso Senhor vem. A igreja primitiva acreditou nisso e Deus abençoou, e eles fizeram algo que até hoje nós ficamos sempre maravilhados quando ouvimos. Essa igreja que deseja Jesus, ela não foge do mundo, mas ela anseia pela volta de Jesus, e quanto mais a gente espera, mais a gente trabalha. Vou terminar contando a história de um exemplo muito marcante, que é o missionário William Carey. William Carey nasceu na Inglaterra. Ele era um sapateiro, um simples sapateiro. E Carey, quando foi crescendo na sua vida, foi se interessando pelas coisas do Senhor, foi aprendendo sozinho grego e latim. Ele foi fazendo isso por conta dele. Certa vez ele estava reunido com alguns pastores. Ele foi consagrado ao ministério pastoral, um pastor batista. Ele estava reunido com 20 e poucos anos com alguns pastores, e ele estava falando sobre esse desejo dele de falar de Jesus, vamos pregar o evangelho, aquilo muito grande, e aqueles pastores falaram para ele uma frase que até hoje algumas pessoas repetem, e não é uma frase que eu acho que você deve repetir. Se Deus quiser salvar os pagãos, Ele fará isso sem a nossa ajuda. Algumas pessoas da teologia liberal repetem essa frase até hoje. Isso não combina com o que nós pensamos. Mas William Carey não aceitou essa lógica, e uma vez ele estava pregando no livro de Isaías, e ele disse outra frase, e essa que está aí projetada, que é uma frase muito marcante, que ele disse: espere grandes coisas de Deus, empreenda grandes coisas para Deus. Em 1793 ele foi para a Índia, e ele ficou na Índia, irmãos, 41 anos. William Carey nunca mais voltou ao seu país. William Carey, nesse tempo em que ficou na Índia, ele passou por lutas. A sua mulher teve uma doença mental, o seu filho morreu, e nesse período que as coisas estavam difíceis, 7 anos lá, e as coisas degringolando, e as coisas não dando certo, as pessoas começaram a dizer: Carey, você vai ser mais útil aqui na Inglaterra, volta. E ele, naquele momento, disse: olha, o que eu não posso fazer, Deus pode. E Carey começou a traduzir a Bíblia, e se dedicou a isso, e hoje 1/3 dos idiomas no mundo foram traduzidos por causa desse sapateiro, pastor batista, chamado William Carey. E ele fez coisas muito interessantes na Índia. Na Índia, quando ele chegou lá, havia um costume na Índia, que quando o marido morre, a esposa ela é queimada viva. E Carey combateu isso, mostrou o que a Bíblia ensina, que isso não é uma prática que era para ser feita. Carey inaugurou orfanatos, escolas, faculdades que existem até hoje. Então, ele foi fazendo um trabalho missionário, e como eu disse aqui no início, quando o evangelho chega, embora esse mundo caído, ele vai transformando, ele vai mudando, modificando essas realidades. E quando William Carey morre, o rei que havia negado a ida dele para a Índia, que não queria que ele fosse, a entrada dele na Índia, disse que queria fazer uma homenagem a ele. E Carey, antes de morrer, disse o que ele queria quando ele morresse, que estivesse na sua lápide.
Está projetado aí, quero mostrar para vocês. Mais um slide aí, por favor. Opa, não, volta um pouquinho. Isso. Eu não botei aí. Tá bom, eu vou... Tá embaixo, tá bom. Tá aqui, ó. Um verme miserável, pobre e indefeso, em teus braços eu caio. Apenas isso que Carey quis. Não quis busto, não quis homenagem. Ele entendeu algo que muitas vezes nós esquecemos. A missão é um projeto de Deus na história. Nós nos colocamos à disposição dele e ele vai. Então a Bíblia avança, né? O texto hoje ela tem 3 vem aqui. Ela tem a Bíblia tem Jesus dizendo eu venho, a igreja dizendo vem Senhor Jesus, e a igreja que diz ao mundo no verso 17, todos que têm sede venham, que Jesus promete satisfazer essa sua sede. Quero orar com você, quero desafiar você também, quero fazer um apelo. Nós vamos cantar uma canção, ministro, vamos cantar. Eu quero aqui nesses minutos que a gente está concluindo aqui, quero orar com você. Nós devemos orar em 2 direções. Vem Senhor Jesus, mas também precisamos orar, usa-nos para completar a sua missão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quero que você feche seus olhos e coloque sua vida diante de Deus. E se coloque, diga, Deus, eis-me aqui. Eu talvez faça parte das pessoas que têm um chamado, mas quem sabe eu também vou ser obediente, eu vou obedecer a uma ordem. Isso para mim faz mais sentido, talvez seja o seu caso. Quero fazer um apelo a você também, para que esse ano contribua financeiramente. Como eu disse, por favor, comece contribuindo. Como nós podemos fazer bastante quando o engajamento financeiro aumenta. Contribua com a obra missionária. Nosso alvo esse ano, R$115 mil. É um desafio enorme para a nossa igreja. E Deus tem nos abençoado. Nós temos conseguido aumentar o alvo a cada ano, mesmo vivendo os desafios que vivemos no nosso país, moeda com dificuldades. Deus tem nos abençoado. Então quero orar com você que no seu coração hoje está tomando uma decisão ao lado de Jesus e dizendo, Jesus, eis-me aqui, eu quero participar disso. Hoje o pastor falou, hoje à tarde você pode vir ao curso Lidere. Nós temos uma escola de missões aqui na igreja hoje. Crescer, propósito, lidere, pastoreio, é o eixo missional da nossa igreja. Nós estamos ali falando só da grande comissão. Quero convidar, se você não fez sua inscrição, pode vir, a gente arruma, dá um jeito. Hoje à tarde, 16 horas, a gente começa. Então eu quero orar com você, como eu disse, feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui hoje, vimos de uma maneira tão bonita como termina a Bíblia, com esperança. Esperança porque Jesus diz que volta, Ele vem em breve. Esperança porque nós como igreja precisamos olhar para essa certeza, essa realidade. E queremos mirar, Deus, o céu. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Usa a nossa vida. Temos irmãos aqui hoje que talvez hoje tiveram um despertar missionário. Eles eram crentes, são crentes, mas talvez não estavam olhando tudo que o Senhor está fazendo. E através da exposição do texto aqui, eles sentiram a tua voz, ou entenderam que podem obedecer ao Senhor. Que o Senhor confirme e que eles dêem muito fruto para a tua glória. Que sejam crentes que frutifiquem em Jesus. É minha oração em nome de Jesus. Amém.